Você já parou para pensar que toda atividade que você vai realizar, você não consegue chegar até o fim? Ou até mesmo quando você vai realizar uma tarefa, você sente que não está dando 100% de si? Se tu tem interesse em melhorar teu foco e concentração, fica até o fim do vídeo que eu vou te dar 4 dicas para melhorar teu desempenho nas atividades diárias. Para entendermos o que é a concentração, nós temos que entender, primeiramente, o que seria a atenção. Segundo o filósofo Robert J. Sternberg, a atenção é basicamente a capacidade que nós, seres humanos, temos de filtrar uma quantidade limitada de informações em relação ao grande montante que recebemos todos os dias. Isso é feito por meio dos nossos sentidos, nossa memória de armazenamento e outras capacidades cognitivas. Logo, a concentração é basicamente a capacidade que tu tem de utilizar a tua atenção e focar em um único ponto, atividade ou ação. Entretanto, alguns estudos recentes demonstram que quando é feita uma comparação entre os seres humanos atuais com os seres humanos de 40 anos atrás, nós recebemos cerca de 5 vezes mais informações do que aqueles. E alguns estudos, como por exemplo a Universidade de Berna, demonstram que um ser humano, idealmente, ele tem a capacidade de absorver cerca de 350 páginas de informações por dia. Contudo, com o advento da internet, redes sociais, e-mails, WhatsApp, equivale a cerca de 7.355 gigas em média, o que equivaleria basicamente a milhões de páginas de livros. No livro A Sociedade do Cansaço, é feita uma reflexão acerca do retrocesso da humanidade à ideia de multiatenção, que seria basicamente um retrocesso ao estado selvagem animal. Os animais, de forma geral, eles têm que ficar em 100% alerta, que eles têm que ficar a todo momento pensando em como conseguir alimentos e a sobreviver a predadores. No entanto, quando a gente fala de ser humano, isso acaba não se adequando, tendo em vista que os seres humanos eles não evoluíram de forma biologicamente adaptativa a esse estado de multiatenção. Então, como é que eu posso fazer para contornar toda essa situação e melhorar minha concentração? Eu confesso que não é um processo fácil. Tu vai passar por diversas dificuldades até de fato ter uma concentração adequada. Mas existem algumas coisas que você pode fazer, algumas dicas que eu vou te dar aqui agora, que vão te ajudar a melhorar o teu foco. Dica número 1. Afaste o celular o máximo possível. Alguns estudos recentes indicam que a mera presença do celular quando você está estudando, por exemplo, pode acabar ocupando recursos cognitivos, deixando uma menor quantidade de recursos disponíveis para a tarefa que você está realizando, que no caso seria estudar. Além disso, os mesmos estudos reafirmam que esse custo cognitivo seria maior para aqueles que são mais dependentes dos smartphones. E não só isso, a mera presença do celular quando você está estudando pode diminuir a quantidade de recursos cognitivos disponíveis e diminuir a chance de você ter uma atenção sustentada bem-sucedida. Dica número 2. Trace metas e premisse. O nosso cérebro, de forma geral, ele ama a ideia de ter um propósito e recompensa. Quando nós temos algum propósito, nosso cérebro acaba ativando algumas regiões específicas relacionadas com foco, atenção, sensação de recompensa e memória. Dessa forma, é interessante você, por exemplo, pegar um caderno, anotar no quadro as metas do teu dia. Quando se tem a perspectiva de alguma recompensa, normalmente nosso cérebro tende a elevar os níveis de dopamina. E quando de fato essa recompensa é realizada, essa atividade é realizada, os níveis de dopamina tendem a aumentar mais ainda para a próxima atividade que você for realizar. Logo, quando você se premia, tende a criar um ciclo mais fácil de você fazer as atividades, porque você vai ficando cada vez mais motivado e engajado. Dica número 3. Pratique meditação. A meditação, mesmo sendo considerada uma atividade milenar religiosa, ela também pode ser abordada no âmbito da psicologia experimental, tendo em vista que ela tem efeitos positivos tanto na concentração quanto nas habilidades cognitivas da pessoa. Segundo um estudo realizado na Universidade de Hokkaido, no Japão, foi observado um grupo de 49 pessoas, na qual esses dois grupos foram subdivididos em dois, sendo que um realizaria a meditação e o outro não. Foi passado um período de tempo específico e após esse período de tempo observou que a meditação gerou, no grupo que estava realizando a meditação, uma atividade positiva neurológica. Além disso, as habilidades cognitivas relacionadas à concentração aumentaram nesse grupo. Então, a meditação ela é uma forma interessante para você melhorar a sua concentração. E como é que você pode fazer isso? Existem alguns aplicativos, como por exemplo o Lojong, que eu particularmente já usei, e nele eu acho interessante porque você pode customizar a sua própria meditação. Além disso, lá tem diversos cursos na qual a pessoa ela pode estudar sobre o conteúdo de meditação, principalmente para você que é leigo. Falando nisso, o Lojong patrocina nós. Dica número 4.
alimentação e sono. O cérebro é de longe o maior consumidor de glicose do nosso corpo. E, de fato, consumir um pouco de glicose antes de um grande esforço mental é muito importante para as habilidades cognitivas e de concentração. Assim, uma dieta inadequada ela vai ser extremamente prejudicial para o teu processo de concentração. E não utilize esse pretexto da glicose para consumir de forma exagerada doce. Além disso, tem a questão do sono. E não basta você dormir cerca de 8 horas por dia, como você já deve estar cansado de ouvir. É importante também você manter uma rotina. Afinal, uma alta variabilidade no sono, que seria, por exemplo, você dormir cada dia em um horário diferente, já seria o suficiente para ter um prejuízo nas suas habilidades cognitivas e de concentração. Tendo em vista que isso aumenta o risco de ter esquizofrenia, transtornos do humor, má qualidade do sono e sintomas de insônia, mesmo você estando dormindo de forma adequada. E eu sei que é impossível você dormir todos os dias no mesmo horário, mas apenas o fato de tu tentar se esforçar ao máximo para chegar a um horário similar ao do dia anterior já seria muito importante para melhorar a tua concentração. Por fim, a gente tem a dica bônus, que é respeite seu próprio corpo. Cada pessoa ela possui um organismo diferente com necessidades biológicas diferentes. Tem pessoa que vai possuir um pico de energia pela tarde, outras pessoas vão possuir pela manhã, outras pela noite. É importante, primeiramente, você entender como funciona o seu organismo. A partir daí, você vai montar o seu cronograma e, por meio disso, você pode definir as atividades mais complexas. E deixa essas atividades mais complexas para o horário que tu vai ter o pico de energia, seja ele pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Então é isso, pessoal. Essa é basicamente a pegada que eu queria trazer aqui desse conteúdo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até mais.